Pastor Salomão da Paz. Gênesis 6, versículo 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido do seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Fazei uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, e de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, e um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, e todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o contigo, e ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Pode sentar. Queridos, esse texto é um texto que nos dá uma visão um tanto clara das razões por que Deus resolveu dar cabo à sua criação e fazer um recomeço, fazer desta criação que ele estaria assim dando cabo, ter um recomeço com uma família que foi escolhida por Deus mesmo para que pudesse refazer a população e construir nesta nova população uma mentalidade que estaria sendo levada a ser inclinada à obediência. Este era o propósito de Deus. Quando Deus fez o homem lá no princípio, Deus também estava com esse propósito de fazer com que o homem vivesse esta obediência. E quando Deus coloca-o no jardim do Éden, ali ele estabelece esta liberdade, mas ele diz: olha, das árvores que estão no jardim poderás comer de todas elas, mas da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, não pode tocar. Então Deus põe limites. Então a gente observa que Deus, ele quando vem depois desta configuração de projeto inicial, a perceber que pelo pecado o homem ele teria que tirá-lo dali, porque ele já havia advertido que se ele estivesse desobedecendo, ele estaria em condição de morte, porque
a desobediência, o pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Deus ele estabelece aí nesse projeto, quando tira o homem dali do Éden, uma continuidade da espécie, e nesse projeto vai o homem se corrompendo cada vez mais por causa do pecado. E se vocês voltarem da leitura desse texto, no mesmo capítulo, vocês vão observar que ele inicia falando da corrupção do gênero humano, como os homens chegam a este ponto de estarem vivendo de uma forma tão corrompida. Você vai ver logo no início do capítulo falando exatamente isto, de que como se foram multiplicando os homens na terra, e nasceram filhos e filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas as que mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito, versículo 3 do capítulo 6, não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão como 120 anos. Hoje pela manhã estavam falando na escola dominical sobre isto, do tempo máximo de vida dos homens. E aí Deus estabelece um limite para que os homens possam viver somente no máximo 120 anos. Depois da forma de distanciamento que os homens tiveram de Deus, Deus estabelece agora um limite máximo, que seria a redução de tempo de vida na terra para no máximo 120 anos. E quando a gente vê isto, ao ler esse texto, me faz pensar de uma forma que quero compartilhar com vocês sobre Noé. E sobre como esse homem tinha algumas virtudes que são admiráveis. Como esse homem foi visto aos olhos de Deus como um homem íntegro. E que fez Deus olhar para ele, para a sua família, e fez com que colocasse sobre ele algumas responsabilidades. Diga assim para o seu irmão: ser íntegro é privilégio para poucos. Ser íntegro é privilégio para poucos, porém, a vontade de Deus é que todos sejam íntegros. Mas é privilégio para poucos, porque poucos se param para perpetuar-se com a sua vida sendo totalmente independente de Deus. Para poucos, porque são poucos que se dedicam realmente para andar com Deus, porque o texto que nós acabamos de ler, irmãos, diz que este homem andava com Deus. Diz o texto que ele foi um homem que agradou a Deus. Diz aqui no versículo 9: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E diz no versículo 9: Noé andava com Deus. Irmãos, é algo para poucos. E foi para poucos desta geração, porque toda aquela geração se corrompeu. Mas Deus olhou para Noé e teve misericórdia da sua casa. Deus olhou para Noé, teve misericórdia dos seus filhos, da sua nora. E Deus estabelece um projeto para Noé por causa das virtudes deste homem, por causa do comprometimento que este homem tinha com Deus. E este homem estava, ao receber esta voz de Deus, ele estava chegando aos seus 500 anos. Veja só, Deus agora estabelece um limite para aquela geração posteriormente, que seria de 120 anos, mas Noé estava aproximadamente com 500 anos quando ele ouve a voz de Deus. E Deus chama Noé para um projeto, por causa da sua integridade. Deus quer chamar você para um projeto, meu irmão, por causa da sua integridade. Deus quer chamar e te confiar algo para você, por causa da sua fidelidade, por causa da forma como você estabelece a sua vida e a vida da sua família, como sendo uma família que agrada ao Senhor. Porque assim como houve na vida de Noé, Deus olhando para ele, que naquele tempo eram os poucos, e foi poucos mesmo, era privilégio para poucos, e eu digo que ainda hoje é privilégio para poucos,
porque muitos são chamados, irmãos, mas a palavra de Deus diz que são poucos os escolhidos. Então não são todos que vão ser escolhidos, porque nesta geração de Noé, somente Noé e a sua família foi preservada para que realizasse o projeto de Deus. E aí eu quero falar com você, lembrando e levando você a ver também no capítulo 7, versículo 1, quando diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração, e todos os animais limpos tomarás para ti. Aí o Senhor repete aquelas orientações que ele deu no capítulo 6. E, irmãos, pare para pensar, Noé estava com 500 anos, e agora se passam mais 100 anos, Noé trabalhando no projeto de Deus, irmãos. Quantos estão trabalhando no projeto de Deus e que acham que já fez 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos e que já fez muito tempo? E quando Deus fala com Noé, Noé estava exatamente com 500 anos. Mas quando Deus chega a estabelecer com Noé, irmãos, mandando Noé entrar na arca, Noé já estava com seus 600 anos. 100 anos havia passado. Para alguns estudiosos, dizem alguns que chegou até 120. Mas eu quero colocar um limite de 100 anos para você imaginar um século. Uma pessoa trabalhando num projeto de Deus. Quantos estão trabalhando num projeto de Deus e de forma tão prematura desistem? Mas este homem estava crendo na promessa, crendo no cuidado, crendo no chamado, crendo na confiança, crendo porque ele era um homem íntegro e ele tem algumas características que me chamou a atenção, e essas virtudes eu quero mostrar para você, porque este homem era um homem que andava com Deus. E um homem que anda com Deus, meu irmão, ele recebe de Deus uma missão. A arca que o Senhor manda construir, nesta missão, era uma arca que tinha 300 côvados de comprimento, irmãos. Você imagina uma arca que teria aproximadamente 168 a 170 metros de comprimento. Você imagine esta arca, este grande barco, que teria 18 metros de largura e aproximadamente uma altura, irmãos, que levaria a pensarmos sendo mais ou menos 17 metros de altura. Se a gente for olhar um prédio de 17 metros, é um prédio que talvez tenhamos hoje, se pensarmos, 5 andares. Aí você imagina fazer um barco com a altura desta. E você, neste projeto de Deus, você trabalhar com a sua família, acreditando naquilo que Deus tinha falado ao seu coração. E passar esses anos todos, irmãos. Eu presumo, eu imagino que Noé, ele enquanto construía a arca, Noé conversava com seus contemporâneos. Noé falava daquilo que Deus tinha feito, porque imagino que Noé não estaria vivendo naquele lugar sem também ter relacionamento. Os seus filhos, por certo, tinham relacionamento com as pessoas, a sua nora, imagino eu que também tinha relacionamento com os vizinhos mais chegados, mais próximos. Vocês imaginem como estes anos se passaram e esses homens trabalhando no projeto de Deus e fazendo de uma forma com que as pessoas conhecessem o projeto de Deus. Mas eu penso que enquanto eles trabalhavam, alguns que eles falavam não acreditaram de que de fato esta palavra se cumpriria, de que Deus de fato havia falado a ele de uma forma que Deus estava irritado e que Deus queria destruí-los por causa do pecado. Irmãos, Deus fez de uma forma prévia estabelecida e deu tempo suficiente para essas pessoas assim se arrependerem. A Bíblia não diz o que Noé estaria fazendo durante esse período, mas eu presumo que esse período foi um período muito interessante na vida de Noé e sua família. Eu imagino que, por certo, algumas pessoas também ficaram sabendo do projeto de Deus na vida de Noé e sua família. Quantas pessoas estão sabendo do projeto de Deus na sua família? Quantas pessoas estão tomando conhecimento do projeto de Deus na sua vida?
Quantas pessoas têm ouvido de que você está vivendo aqui por um breve momento de tempo e que o Senhor vai vir buscar você, vai vir buscar a sua casa, vai vir buscar a sua família, pois ela estando diante da presença do Senhor, como estava Noé ali diante de Deus, levando a sua família a viver uma vida reta também. Por isso que Deus permitiu que os seus filhos também estivessem entrando ali na arca. E esta arca foi uma arca preparada para salvação desta família. E quando nós imaginamos, Deus preparou, irmãos, de uma forma assim, para que levasse esse povo a um arrependimento, mas muito mais salvar esta família. Deus está preocupado em salvar as famílias. Deus está preocupado em restaurar a lar. Deus está preocupado em levar as famílias a estarem diante dele de pé, porque está chegando o tempo, irmãos, que da mesma forma como houve aí, alusivo a esta arca, a manifestação da glória de Deus na vida de Jesus, da mesma forma para salvar aqueles que creem, a arca está aí disponível para aqueles que crerem, irmãos, na promessa e na vinda da liberdade que nós temos de servir ao Senhor e de entrarmos na arca que é Cristo para a nossa redenção. E haverá um tempo, como houve um tempo, em que o próprio Senhor Jesus faz citação deste homem íntegro, quando ele fala ali no texto de Mateus 24, versículo 37, quando ele descreve ali no texto, mostrando que como foi nos dias de Noé, que todos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E a gente vai ver no capítulo 7, quando Deus diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. 100 anos havia passado. Tempo aos olhos de nós hoje até demais. Aquela geração era uma geração que vivia muitos anos. Para vocês terem ideia, Noé chegou a viver 950 anos. Era uma geração que se corrompeu porque Deus tinha sido generoso, misericordioso, deu tempo para as pessoas estarem vivendo uma vida diante dele, mas eles negaram a graça manifestada que foi poder viver essa longevidade de vida, ainda que Jesus não havia sido pré-anunciado. Mas era uma geração que necessariamente Deus tinha se revelado de outras formas para poder servi-los. E quais são as virtudes que eu pude ver? Eu quero compartilhar com você esse texto que a gente acabou de ler. A gente vê que Noé era um homem desprendido. Noé era um homem que tinha disposição para aprender. Se Deus não estivesse, irmãos, chamando Noé para esse desafio, ou se Noé estivesse olhando para si mesmo, se Noé estivesse olhando que talvez para a sua idade, se Noé estivesse olhando para as condições físicas, Noé não tinha encarado aquele desafio, mas a gente vê que Noé tinha como essa virtude, disposição para aprender. Veja que foram 100 anos trabalhando nessa perspectiva do dilúvio. E este homem estava trabalhando e ficou, segundo alguns historiadores, entre 100 a 120 anos. Ele e sua família estavam trabalhando para construir a arca, e eles estavam fazendo tudo conforme a uma prescrição divina, conforme está no texto de Gênesis 6, 14 e 16, que diz: faze para ti uma arca de madeira de gofer, fará compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás, ele diz, de 300 côvados. Imagino eu que toda a arquitetura que Deus colocou para ele desenvolver, irmãos, Deus o capacitou, porque ele estava disposto a ouvir. Ele estava disposto a ouvir Deus. E quando nós estamos, irmãos, dispostos a estarmos aprendendo, nós estamos realmente inclinados a ouvir, nós estamos abrindo nossos ouvidos para que Deus possa falar conosco e aprendermos com o Senhor. Jesus certa vez disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus fala isso no livro de Mateus capítulo 11, no versículo 28, quando ele faz um convite, ele diz: vinde a mim.
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas ele disse: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus deu o exemplo de mansidão, Jesus deu o exemplo, e ele nos mostrou, irmãos, que a sua humildade na vida prática levou ele ao extremo, com a capacidade de se doar, se entregar por nós. E agora ele tem toda a condição necessária para nos mostrar, irmãos, e apontar o caminho. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu creio que Noé tinha essa disposição para aprender. Quantos estão dispostos a aprender? Porque para construir uma arca desta, eu estive pesquisando, lendo, tentando ver se via alguma coisa a mais sobre Noé, porque a gente vê que há um resumo na história deste homem, mas eu presumo que se levou 100 anos, Deus estava preparando ele, preparando a sua casa, preparando a sua família, e ele estava trabalhando durante esse período, entre 100 a 120 anos, e enquanto ele estava fazendo esta obra grandiosa, Deus estava orientando, porque ele estava sempre se relacionando com Deus. Irmão, enquanto estivermos aqui, nós não podemos, ainda que demore o tempo da vida do Senhor, nós não podemos perdermos de relacionarmos com o Senhor, de estarmos aprendendo com o Senhor, de estarmos envolvidos na obra do Senhor, porque a única forma, irmãos, de nós entrarmos na arca, de nós ouvirmos como Noé ouviu, quando o Senhor disse: agora está tudo preparado, Noé, agora entra na arca, você com a sua família. Houve o tempo em que o Senhor deu a ordem para Noé entrar. Como haverá um tempo, irmãos, que Deus está já dando ordem para todos quantos creem, entrar na fé, entrar na autoridade, entrar na convicção, mergulhar nos projetos de Deus, não ficar longe, não ficar à margem, porque o tempo de Deus é chegado, como chegou na vida dessa família. Deus falou a esta família, convidando ela para se envolver num projeto, e esse projeto foi um projeto longo, mas a família creu na promessa, a família creu no livramento, a família creu na salvação, e essa família não desviou do projeto de Deus, porque ela estava sendo perseverante. Irmãos, não foi 10 anos, não foi 15 anos, mas foram 100 anos que se passaram, e ele tinha esta virtude como homem de Deus, de poder ter disposição para aprender. Você pode ter esta disposição, nós podemos termos esta disposição, mas depende de cada um de nós querermos. E quando a gente fala nisto, meu irmão, a gente fala porque a gente viu nessas virtudes como Deus se revela, porque ele era um homem que vivia diante da presença de Deus, porque ele andando com Deus mostra que ele era um homem diferente. Quem anda com Deus é diferente, quem anda com Deus fala diferente, quem anda com Deus veste diferente, quem anda com Deus tem um comportamento diferente, porque diante, irmão, dessas virtudes que eu pude ver, também este homem era um homem que era um homem paciente, era um homem que diante do desafio que Deus colocou, o tempo passou, precisou ele esperar o tempo da chuva, precisou ele aguardar o tempo em que realmente, quando acontece deles entrarem na arca, eles ficaram aguardando ali por 40 dias, porque eles estavam esperando que a água baixasse, e a água ao baixar, diz a palavra do Senhor que ele manda um corvo, ele manda depois a pomba, ele faz de uma forma ali para mostrar como sendo ali a forma daquele animal voltando, dando um sinal que pudesse dizer que ali haveria condição de poder ele ver a terra de volta. 40 dias se passaram. Não importa o tempo. Quando nós estamos dentro da arca, nós não temos que se preocupar com o tempo. Nós temos que somente cuidar daqueles que o Senhor nos confiou dentro da arca. E muitas das vezes alguns não estão entendendo que a arca é Cristo, que a arca simboliza Cristo,
E quando nós entramos, ou quando nós usufruímos da graça salvífica, quando nós tomamos posse da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus, que começamos a viver na terra, com os pés na terra, mas com a mente, com a cabeça no céu, agora nós começamos a focar, irmãos, nas coisas do Pai. E Noé estava sendo paciente com a sua família. Aquela família estava vivendo um modo diferente de aprendizado. Porque dentro da arca, ali tinha vários animais. Dentro da arca existia todas as espécies de animais. Por certo, ali haveria também um mau cheiro. Por certo, ali dentro haveria algumas necessidades. Eles precisavam cuidar da higienização, eles precisavam cuidar da alimentação dos animais, eles precisavam, como família, se organizarem para que as tarefas fossem bem sucedidas, para que pudessem, aos 40 dias, ao completar aquele tempo, eles pudessem sair e trazer para fora aqueles que o Senhor tinha confiado àquela família. Deus quer trazer para fora. Deus quer trazer para a terra firme algumas famílias, algumas pessoas que Ele confiou a você, algumas pessoas que Ele confiou a mim, dentro da igreja. Deus quer manifestar-se no grande dia do Senhor a essas pessoas. E de repente você olha até dentro da igreja e diz: mas pastor, por que existem esses problemas? Por que existe esse tipo de pessoas? Eu não imaginava que fosse assim, Senhor, mas eu não posso entender. Mas dentro da arca havia todas as espécies, porque Deus queria preservar as espécies, porque Deus tinha dado uma palavra de ordem, e eles precisavam cuidar de todas as espécies dos animais ali dentro, para que pudesse preservá-los, para que o momento que fosse tirá-los ali desse continuidade ao projeto de Deus, e nenhum daqueles animais se perdesse. E Noé se organizou. Noé foi paciente. Imagine, irmãos, horário, uma planilhazinha para cuidar da alimentação que cada animal ia receber, para não confundir, voltar e dar de novo aquele que ele havia dado. Imagina a organização que esta família teve que fazer. Esta família teve que ser metodista. Essa família começou a nos mostrar, irmãos, uma forma de organização. Eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino como esta família, diante desses desafios que tiveram, eles precisavam se organizarem para fazer a tarefa de uma forma contente. Nós hoje precisamos nos organizarmos para cumprirmos as tarefas todas direitinho. Deus nos confiou uma missão, igreja. E nós temos que sermos criteriosos, mas também sermos pacientes. Não sermos como muitos que não têm paciência, às vezes querem as coisas fora do tempo. Noé estava esperando o tempo de Deus, e Deus mostrou o tempo certo para que pudesse ele estar recebendo a graça. Seja paciente, Deus tem algo a te ensinar nesta caminhada. Existe o tempo de Deus na sua vida. Não se precipite. Não saia da arca. Continue dentro da arca. Deus tem um projeto dentro desta arca. Seja paciente, Jó. Foi paciente. A gente vê em muitos exemplos as pessoas dizem: mas eu não tenho a paciência de Jó, né? Mas a gente consegue ver, irmãos, que outros homens foram homens que deixou um exemplo. E este homem Noé foi um homem que nos deixa um exemplo, e ele teve essas virtudes que eu quero compartilhar com você, como um homem de Deus, que ele estava trabalhando no projeto de Deus, e ele foi um homem paciente, porque diante disto ele estava também firmado. E algo a mais eu posso ver nesse texto, que este homem, além de ser paciente, era um homem que também era um homem obediente. Noé, ele viveu 950 anos. E a gente não vê na palavra de Deus algo que possa falar, que não seja de exaltar este homem de uma forma que glorifique a Deus. A gente vai ver isso o próprio Jesus falando, a gente vai ver o próprio apóstolo Pedro falando na carta de Noé. A gente vê que não foi um homem que viveu
somente em um tempo, sem deixar um testemunho, mas foi um homem que a gente consegue enxergar que nas Escrituras há relatos de uma vida de testemunho, e nos faz ver, irmãos, que este homem era um homem que agradava a Deus, e ele estava diante de um desafio, irmãos, como nós estamos diante do desafio. Este homem era um homem também que viveu a obediência. A obediência de Noé se destaca porque ele recebeu uma ordem de fazer algo diferente de tudo que se conhecia no seu tempo. O texto enfatiza no capítulo 7, versículo 5, que diz assim: fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Veja que o texto diz em Gênesis 6, 22, em Gênesis 7, versículo 5, diz exatamente a mesma coisa. Fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Você quer ser bem sucedido em tudo que você faz? Seja obediente. A palavra de Deus deixou claro que ele consegue, irmãos, realizar este grande projeto, esse desafio. E Deus manda ele entrar. Deus mostra o tempo exato, ainda que demorou muito tempo, porque não é uma obra para se fazer de qualquer jeito. Existem obras, irmãos, que você não pode fazer de qualquer jeito. Existem obras que Deus te confiou e você tem que ouvir Deus como fazer. Deus descreve exatamente qual o tamanho, qual a largura, qual a altura, quais os elementos que ele vai usar, o betume para vetar, para calafetar, para que não entre água, para que haja proteção no barco, como cuidar daquilo que Deus está nos colocando, irmãos, nesse projeto, para que não venha afundar o barco, para que na hora da tempestade não possamos perder aquilo que nós construímos e não fiquemos num sactel furado. A palavra de Deus deixou claro que Deus estabelece um plano e Noé faz tudo conforme o plano de Deus. Aleluia! E essa virtude de Noé, dele ter a capacidade, a disposição de ouvir para aprender de Deus, dele ter a capacidade de ser paciente, esperar o tempo de Deus, tanto para poder estar construindo o projeto de Deus, quanto para poder entrar na arca. Ele espera o tempo de Deus, como também o tempo para sair da arca. Irmãos, existe um tempo determinado, conforme está escrito em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, há tempo determinado para todo o propósito, irmão. Deus tem estabelecido um tempo, Ele é Senhor do tempo. Nós não podemos querer ir na frente do tempo, porque Deus é Senhor do tempo, e Ele estabeleceu o tempo para o seu propósito, e Ele quer que nós possamos viver firmado na sua palavra, porque no tempo de Deus, irmão, nós vamos colher os frutos daquilo que nós temos plantado. Este homem, Noé, ele nos mostra a obediência como sendo também uma das virtudes de um homem de Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é obediente à palavra? Você é obediente à palavra? Noé foi obediente à palavra do Senhor. Por isso Noé viveu essa longevidade e gozou do privilégio de poder levar a sua família, levar os seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, suas esposas e a sua esposa. Eram 8 pessoas. E Deus preservou essas 8 pessoas com tudo que eles colocaram na arca, porque eles fizeram tudo conforme as orientações de Deus. Você quer que sua família prospere? Você quer que sua família cresça? Você quer que Deus proteja seu lar? Você quer que Deus faça prosperar as obras das suas mãos? Faça valer o voto que você fez no altar de Deus. Cumpra a palavra do Senhor, porque Deus está velando pela sua palavra. Ele diz a Jeremias: eu velo pela minha palavra. Que vês tu? E ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem,
porque eu velo pela minha palavra. Concluo. Noé só salvou-se com a sua família, porque ele estava em um projeto de Deus. Não fique fora do projeto de Deus, porque você fora do projeto de Deus, você não tem garantia de vida eterna, você não tem garantia de salvação, porque aqueles que são salvos são chamados também para cuidar. Você é discipulado para discipular, você é chamado para servir. Você não é chamado para ser servido somente, você é chamado para servir. E o Senhor chama você neste término de ano, chama você a um desafio, como chamou Noé neste desafio, para abraçar um projeto até o momento da vinda do Senhor Jesus. Há um tempo determinado para todo propósito. Trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar, disse Jesus. E eu trago esta palavra de Jesus, fazendo alusão à noite como sendo um tempo de trevas, em que quando vier o tempo das trevas, muitos não poderão mais fazer nada em prol do reino de Deus. Se envolva, trabalhe, seja um cooperador em todos os sentidos, porque o dia do Senhor está chegando. Que Deus nos abençoe e que esta palavra tenha fortalecido o teu coração, que as virtudes da vida de Noé possa estar sendo refletida em nós, nos levando a sermos homens dispostos a ouvir a voz de Deus, a aprendermos de Deus, disposto a sermos também obedientes e sermos pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Fique de pé e eu quero orar encerrando este momento, louvando a Deus pela sua vida e dizer que estaremos juntos, se Deus assim permitir, neste ano 2025, de uma forma muito mais presente e mais atuante, porque esse é o tempo de Deus na vida da igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, eu quero orar, Senhor, porque eu sei que como o Senhor olhou e viu a integridade neste homem, o Senhor está vendo nós, cada um nesta hora. Essa geração foi uma geração que se corrompeu, diz a tua palavra. Os homens estavam buscando até os anjos para querer se relacionar. Os anjos que eram mensageiros para levar boas novas de salvação. Os anjos que eram mensageiros para livrar a família de Ló. E a gente vai ver que há no coração daqueles homens, por ver aqueles anjos tão belos, um desejo de tê-los e profanando-os, levando a ter relações ilícitas e assim, meu Deus, ferindo a tua santidade. Os homens chegaram ao extremo e a gente observa que isto está acontecendo nessa geração. Ninguém respeita mais nada. Não há mais respeito de pais e filhos. Não há mais respeito de professores, alunos. Não há mais respeito de esposas. Não há respeito aos anciãos. Não há mais respeito, Deus, em sanitários públicos, porque hoje, Deus, a gente vê como as coisas estão acontecendo. Há um descontrole, um desgoverno, e há um poder maligno atuando, mostrando que cada vez mais os homens se sujeitam a coisas horríveis. E nós estamos pedindo ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas. Nós somos pecadores. Nós somos, ó Deus, diante de Ti achados, ó Deus, indignos, mas o Senhor nos compraste. E o Senhor nos trouxeste para o reino da Tua maravilhosa luz. E hoje nós conseguimos enxergar essas coisas que talvez
lá atrás essas coisas eram comuns, mas hoje, Senhor, nós entendemos que não convém aos santos. Por isso pedimos que o Senhor nos santifique mais. Olhe para nós com um olhar de misericórdia, porque nós não somos perfeitos. Todos nós somos pecadores, mas somos carentes de Ti. Fala, Deus, com esta geração e leve essa geração, Senhor, a uma vida de santidade. Essa geração é um compromisso como o Teu servo Noé teve, Senhor, de andar, ó Deus, na Tua presença. Meu Deus, eu oro a Ti, entrego esta igreja, nos ajude a vivermos uma vida de santidade, e não deixe, Senhor, que quando a porta da arca se fechou, diz a palavra, que o Senhor fechou a arca por fora, para que naquele momento que veio a chuva, Senhor, ali as pessoas gritavam por certo, Noé, abra a arca, abra a porta, e Noé não se compadecer e querer dar um jeito para aquele povo entrar, e aquele povo, ao entrarem, Senhor, aquele barco vinha náufrago. Mas o Senhor fechou a arca por fora. E isso me dá um entendimento que da mesma forma que o Senhor lacrou o tempo, colocando a tua mão ali, no momento que não foi mais o tempo de salvar-se ninguém. Senhor, haverá um tempo que o Senhor vai colocar a mão, e o Senhor vai buscar a noiva do Senhor. E aqueles que ficarem para o período da grande tribulação, será um momento de tormenta, de perseguição, porque a igreja não estará mais aqui. Então eu presumo que o Espírito que está atuando para controlar o filho da perdição é porque está na igreja. E o que será se, ó Deus, essas almas que não deram crédito à palavra, Deus, ficarem, Senhor, porque perderam a oportunidade. Por isso, Senhor, salva esta geração. Nos levanta como arautos que proclamem as boas novas de salvação. Nos dá autoridade, coragem, fé e amor para dizer a esta igreja, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Desperta-nos e faz-nos ser forte, valente, corajoso, como tu fizeste na vida de Noé. Eu oro entregando a ti nesta noite as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar-se, meu irmão. Pastor Salomão da Paz.